Olá, meu nome é Gustavo Graudens, eu sou médico imunologista, tenho doutorado em epidemiologia ambiental pela USP e o objetivo aqui é falar em qualidade do ar em ambientes interiores durante a pandemia pelo coronavírus, com o objetivo de contribuir na prevenção da disseminação desse vírus. O coronavírus ele é um vírus constituído por uma fita única de RNA e tem um invólucro de proteínas que tem uma característica de formação de umas espículas que dá aquela configuração espacial que todo mundo já está acostumado a vê-lo. E essas espículas elas são importantes na transmissão do vírus porque elas conseguem se aderir no epitélio respiratório para fazer a penetração. Tá? A transmissão do coronavírus se dá, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, basicamente através de duas maneiras. A maneira de contato e a maneira respiratória. A maneira de contato se dá pela emissão de gotículas no indivíduo infectado. Essas gotículas são grandes e elas se depositam rapidamente numa distância até de 1 metro. Então essas gotículas infectantes elas vão contaminar direto um outro indivíduo ou as superfícies de contato imediato e o novo indivíduo ele vai entrar em contato com essa superfície contaminada e vai levar o vírus até a sua boca ou os seus olhos, facilitando assim a entrada do vírus. A segunda forma, que é a forma que dá mais margem à discussão, é o nosso objetivo de debate de hoje, é a forma respiratória. A forma respiratória se dá por inalação direta de partículas infectantes e essas partículas vão se impactar na via respiratória. Aqui tem um desenho esquemático mostrando a forma de contato próxima, com as gotículas maiores se depositando na superfície e as partículas de eliminação direta. A pergunta que se faz é: existe a possibilidade dessas gotículas ou partículas menores serem transmitidas por uma distância maior? Esse conceito é um conceito de transmissão aérea do coronavírus. Para que se dê a transmissão aérea, essas partículas, para elas poderem viajar uma distância maior, elas têm que ter um tamanho menor para poder ficarem suspensas no ar. Esse tamanho são partículas menores de 15 micrômetros. Então, o tamanho da partícula vai determinar o local de deposição da via aérea. Então, as partículas maiores de 10 micrômetros ou micras, elas se depositam na parte fora do tórax, extratorácica, daqui para cima. Principalmente na via aérea superior, as partículas maiores de 40 micras se depositam no nariz. As partículas até 10 micrômetros vão até a parte fora do pulmão. Já as partículas entre 10 e 2,5, elas têm um alcance no pulmão, elas chegam nas vias aéreas do pulmão propriamente ditas. Então, as partículas menores do que isso, elas chegam até o alvéolo respiratório, onde que se dá a troca gasosa. E as partículas menores de 1 micrômetro, elas têm uma capacidade de se difundir direto na circulação. Elas não tomam conhecimento da barreira que se dá ao epitélio. A pergunta que se faz é: o Covid é capaz de estar presente em partículas menores? A respeito desse assunto, nós temos evidências sobre o coronavírus anterior, que foi o que causou a síndrome SARS, lá na China, em Hong Kong, em 2003, 2002, onde sim existe várias evidências de uma transmissão aérea. Dados recentes com esse novo coronavírus mostraram, numa publicação de 2020, que existe sim a presença de cópias virais em partículas muito pequenas. Esse estudo foi feito numa enfermaria na China, mostrando que as partículas de 0,25 até 0,5 micrômetros, elas têm mais cópias virais no ambiente que foi amostrado. Esse ambiente foi justamente na zona de aparamentação e desaparamentação para entrar na zona dos contaminados. Se sabe que essa questão de aparamentação e desaparamentação ela é crítica na contaminação do profissional de saúde. Então, isso foi demonstrado a presença de vírus no ar em partículas pequenas.
Outro estudo recente, publicado nos Estados Unidos, mostrou a presença de partículas virais no sistema de ventilação, nas grelhas do sistema de ventilação, tá? Denotando uma possibilidade que essas partículas são pequenas, sejam capazes de serem transportadas para o sistema de ventilação. Portanto, o modelo que melhor explica atualmente a contaminação é, além dessa contaminação direta, as partículas menores elas têm uma capacidade de se difundir com o tempo e alcançar distâncias maiores. E isso é particularmente importante nos ambientes interiores, onde os ambientes interiores existe uma maior recirculação de ar, tornando essa questão de fundamental importância. Como existem questões que não foram explicadas, como se esse vírus que está presente no ar, ele tem uma capacidade de gerar realmente uma infecção, e qual seria a dose de vírus capaz de resultar em infecção, isso demanda estudos que vão demorar muito tempo para serem realizados e poderíamos perder um tempo precioso para controlar a disseminação do vírus. Ciente disso, a consultora de qualidade do ar da Organização Mundial de Saúde publicou recentemente um artigo dizendo que o mundo deveria encarar a realidade de uma transmissão aérea pelo coronavírus, tá? Com as medidas de precaução adequadas para que isso seja contingenciado de uma maneira lógica, seguindo um fluxo. Então, considerando essa possibilidade de transmissão aérea, a qualidade do ar de ambientes interiores acaba tendo um aspecto fundamental. E o componente importante a ser analisado é a questão se o ar-condicionado pode ter um papel na transmissão do Covid-19. Tá? O papel desse sistema de ar-condicionado ele deve receber algumas adaptações, modificações nesse momento de pandemia. Crucialmente na necessidade de proteger os profissionais da saúde. Até agora, mais de 4.000 profissionais da área da saúde já foram infectados. Nós temos muitos relatos de morte entre os profissionais da saúde. Tá? Na Itália, 20% dos profissionais de saúde já foram infectados. E é sabido que, se nós não protegermos os profissionais da saúde, o sistema de atendimento irá colapsar. Porque não basta ter os equipamentos, é preciso ter os profissionais que sejam capazes de operar os equipamentos de saúde. E diferente dos equipamentos, os profissionais de saúde não podem ser reparados de forma urgente e rápida, não podem trabalhar 100% do tempo e eles precisam de cuidados tanto do ponto de vista de saúde quanto do ponto de vista emocional. Portanto, considerando uma possível transmissão aérea, se faz fundamental a adequação dos sistemas de condicionamento do ar para que se possa garantir, tanto em ambientes críticos como os ambientes de saúde e também os ambientes de uso comum, sejam os climatizados e depois os não climatizados, para que nós possamos organizar a prevenção na transmissão pelo novo coronavírus. Bom, estou aqui com o engenheiro Eduardo Dantas, ele é engenheiro de ar-condicionado e ele é pioneiro em qualidade do ar, ele teve uma participação importante em várias normativas sobre qualidade do ar, então ele é a pessoa adequada para nos ajudar a entender qual o papel do ar-condicionado numa possível transmissão aérea pelo coronavírus. Dantas, em primeiro lugar, como nós falamos muito sobre renovação do ar, a necessidade de renovação do ar, explica para nós como que se dá a renovação do ar utilizando o ar-condicionado. Bom, o sistema adequado de ar-condicionado, não para esse momento de pandemia, seria: eu estou lançando 100% do ar no ambiente climatizado. Retorno 80% desse ar para a casa de máquina. Os 20% que faltam eu pego de ar externo. Misturo os dois e devolvo. Ou seja, eu estou constantemente reciclando 80% do ar nos ambientes climatizados. Isso por uma questão de economia de energia. Chama a atenção, nesse momento, os sistemas split, porque se você observa, o split você tem o ar retornando na máquina,
ele é filtrado, resfriado e devolvido para o ambiente. Você não tem taxa de renovação. O que isso vai trazer? O aumento da carga viral no ambiente. As pessoas estão dissipando, não só o vírus, tem poluentes químicos, biológicos e etc. Sim. E você está concentrando essa poluição no ambiente. Então, nesse momento de pandemia, os splits sem renovação, esses temas sem renovação, é muito perigoso por estar aumentando a carga viral, a concentração viral daquele ambiente. Certo. E nós precisamos diluir isso. Explica como que seria a adequação dos sistemas de ar-condicionado em ambientes críticos, como ambientes de prestação de serviços de saúde. Gustavo, correto seria se trabalhar com pressões negativas nos locais onde você tem pessoas infectadas, UTIs, salas de isolamento, tem que ter pressão negativa. Centro cirúrgico, o ideal é que se trabalhe com pressão positiva, e as áreas comuns do hospital você pode trabalhar com pressão neutra. Sempre tomando cuidado com o descarte desse ar da pressão negativa, ter filtragem absoluta. Porque senão eu vou pegar essa carga viral que eu estou extraindo do ambiente e lançar próximo de tomadas de ar externo de ambientes adjacentes ou até mesmo em janelas de ambientes que estão adjacentes. O ideal é se trabalhar com a mais alta taxa de renovação possível. Nas áreas que você vai ter pessoas contaminadas, você fechar o retorno, abrir o máximo de ar externo e, se puder, fazer uma ventilação forçada para fora, para criar a pressão negativa, seria fundamental. Me deixa muito preocupado que muitos hospitais aqui no Brasil se utilizam do split, sem renovação, em áreas críticas. Isso é um crime. Isso deveria ser fiscalizado de uma maneira mais intensa nesse momento de pandemia, né? Deveria. Uma das medidas de precaução importante. O Brasil tem uma norma hospitalar muito boa e muito atual. Então deveria sim ter uma fiscalização mais forte da vigilância sanitária. Agora, eu digo, você que é médico, que está na linha de frente, pressão negativa nos ambientes onde você tem pessoas contaminadas. Isso é fundamental. E ventilar o máximo possível todas as áreas do hospital. O que vai acontecer? O sistema de ar-condicionado não está preparado para receber essa carga térmica adicional. Então nós podemos nos preparar para um certo desconforto, é isso? Térmico. Mas desconforto térmico não mata. Vírus mata. Com certeza. Então nós estamos falando não de conforto, e sim nós estamos falando de parâmetros de segurança. Certo? Nas áreas críticas hospitalares, seria interessante se ter uma filtragem absoluta, por uma questão de você pegar o particulado mais fino que você tem no ar. Os filtros de ar, eles se atêm muito à poeira atmosférica, então ele pega o particulado grosso. E nós temos que ter em mente que abaixo de 10 microns, você tem partículas de alta e média penetração pulmonar. Então, o filtro que se usa no ar-condicionado de conforto e em muitos locais dos hospitais são filtros que seguram o particulado grosso da atmosfera. Não são suficientes para oferecer nenhum tipo de barreira. Não existe filtro com 100% de eficiência. Parte dessas partículas que eles se propõem a segurar vão atravessar o filtro e vão ser recirculados nos ambientes. Quando você trabalha com filtragem muito fina, tipo filtro absoluto, filtros finos, você põe pré-filtros para poupar esses filtros. Então você põe um filtro grosso para segurar as partículas grossas, você põe um filtro médio para segurar as partículas médias e no final você põe um filtro absoluto. Isso, evidentemente, aumenta a pressão necessária no ventilador para vencer esse filtro. Consome mais energia. Consome mais energia, mas é possível. É possível. Porém, eu acho que vale a pena ressaltar, de novo, o papel da renovação, porque o Centro de Controle de Doenças Americanos, o CDC, ele coloca nas doenças de transmissão aérea
a prioridade é, primeiro, identificar os indivíduos que são contaminados, porque eles são as fontes. Segundo, fazer uma grande renovação do ar, ou seja, fazer uma renovação do ar da ordem de 12 vezes por hora, renovar os ambientes. E em terceiro lugar, o uso dos EPIs. Então, ressaltando a importância da renovação até na frente, em termos de hierarquia, do que o uso dos EPIs. Porque na hora que eu renovo, eu vou diminuir a carga viral de um ambiente. E o que eu quero? A menor carga viral possível. Não se sabe qual é a dose infectante desse vírus, mas quanto menos concentração viral eu tiver no ambiente, melhor vai ser para as pessoas que estão naquele ambiente. Ô Dantas, considerando então o que já foi explicado, quais as medidas para os sistemas de climatização de uso comum, fora do ambiente hospitalar? Quais as adequações que seriam recomendáveis nesse momento de pandemia? O recomendável seria trabalhar com o máximo de ar externo que for possível, reduzir o máximo possível o retorno, lógico que tem que ter um balanço nisso, tá? E ver como é que está aquela população. Por exemplo, em ambientes que não tem renovação, é um crime botar pessoas trabalhando sem renovação do ar num momento como esse. Porque se chega uma pessoa infectada e essa pessoa está liberando uma carga viral, você só vai concentrar aquela carga viral no ambiente. Então é melhor, desliga o ar-condicionado e abre a janela, faz ventilação natural. Entendo. Vamos diluir os poluentes virais. E falando em qualidade do ar nos ambientes que não são climatizados, você teria alguma orientação de como melhorar a qualidade do ar nos ambientes que não têm ar-condicionado? Ventilação natural, Gustavo. Eu na minha casa eu tenho um ar-condicionado, mas desde que começou a pandemia, janela aberta o tempo todo, o máximo de ventilação lá em casa. No meu apartamento tem a vantagem de eu ter uma corrente cruzada dentro do apartamento muito forte, então o máximo de ventilação que puder ter. Se eu pego uma carga viral, se eu me contamino, se eu sou uma pessoa assintomática para o coronavírus, eu estou liberando uma carga viral dentro da minha casa sem saber, com tudo fechado. Eu só vou aumentar a carga viral. Eu tenho que ventilar a minha casa o máximo que puder. Deixar o sol entrar, ventilar. Sabe, é a receita antiga, muita ventilação. Se der para botar ventilador para forçar a circulação do ar, melhor ainda. Mas você tem que reduzir o ar estagnado, as zonas de estagnação na sua casa. Ótimo. E por último, eu gostaria de perguntar, que nós falamos em ambientes críticos a respeito de ventilação, pressão positiva, pressão negativa. Como que poderia explicar para quem não trabalha com esses conceitos o que é uma ventilação, uma pressão positiva, uma pressão negativa em ambientes climatizados? É um conceito que a gente usa, inclusive a cascata de pressão vem muito disso. Quando eu retiro de um ambiente mais ar do que eu estou lançando naquele ambiente, eu tenho uma pressão negativa. Eu estou tirando mais ar do que eu estou lançando. Então, a tendência daquele ambiente é aspirar ar por frestas de porta, janela e o que tiver de abertura. Na hora que eu jogo mais ar do que eu estou tirando, eu crio a pressão positiva. O ar vai fugir pelas frestas. Eu falei em centro cirúrgico. Então, o ideal é que o ar que entra no centro cirúrgico, ele passou por um filtro absoluto, ele tirou toda a carga biológica daquele ar. Então, que o ar daquele ambiente não receba ar dos ambientes adjacentes. Então, o ar escoe para os ambientes adjacentes e não no sentido contrário. Então, é a pressão positiva. A pressão negativa é para evitar que a contaminação de dentro saia para fora. Vá para os ambientes adjacentes. E a pressão positiva para evitar que a contaminação de fora venha para dentro. Para o ambiente. Ventilar é o que se pode fazer nesse momento. Nós estamos vivendo uma pandemia. Eu não posso tratar este vírus como eu trato todas as outras infecções biológicas que tem por aí.
Ou mesmo os outros problemas de qualidade do ar, Exatamente. Como poeira, fungo, são outra prioridade, é outro momento. Esse é o nosso objetivo, é trazer dados para que isso possa ajudar na prevenção, mesmo faltando alguns dados confirmatórios dessa transmissão aérea. Se eu posso colaborar com alguma coisa, nesse momento, ventilação, ventilação e ventilação dos ambientes. Portanto, então, depois dessa conversa com o engenheiro de ar-condicionado Eduardo Dantas, que pôde explicar mais os aspectos técnicos relativos ao ar-condicionado, em vigência desse apelo da consultora de qualidade do ar da Organização Mundial de Saúde em considerar a possibilidade de transmissão aérea, as orientações finais que seriam cabíveis nesse momento são considerar sempre o aumento na taxa de renovação do ar, priorizar o uso de ventilação natural, diminuir ou bloquear a recirculação do ar nos sistemas de ar-condicionado, minimizar o número de pessoas que dividem o mesmo ambiente, quando considerando ambientes interiores, recomendar a utilização de máscaras em ambientes interiores que sejam mal ventilados, e é o momento de nós pensarmos mais em renovação do ar do que conforto térmico relacionado ao sistema de ar-condicionado.